semana nós conversamos bastante sobre uma vida que eleva. Passos para uma vida que eleva. Existe um efeito na natureza que chama zoocose. Zoocose é quando os animais que estão em cativeiro, que não conheceram a savana, não conheceram o Ártico, não conheceram o seu habitat natural, mas mesmo assim, eles têm comportamentos depressivos. Eles ficam fixamente olhando ali para um muro, parados, ou eles ficam, como o urso polar, nadando em círculos por 8 horas seguidas, sem parar. Ou como os felinos, ou o leão, o tigre, fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, com um olhar fixo, sem nenhum sentido. Os elefantes, eles ficam se balançando assim, como se fosse para se autorregular. E esse comportamento não aparece na natureza. Esse comportamento só aparece em animais em cativeiro. E daí a gente vai falar, mas eles nem conheceram outra vida. É verdade. Esses animais que apresentam a zoocose, muitas vezes, nem tiveram uma outra vida. Já nasceram em cativeiro. Já nasceram entre 4 paredes. Só que a genética deles, a musculatura deles, o cérebro deles sabe que eles não foram feitos para aquelas 4 paredes. Sabe que eles foram feitos para o infinito. Sabe que eles foram feitos para uma vida muito diferente e muito melhor. Esses animais que sofrem de zoocose, eles sofrem de saudade por um lugar e uma vida que eles nunca tiveram. Quero ler uma história bíblica com vocês, que é a parábola do filho pródigo. Antes disso, fechem os olhos. Sabendo desse fato da zoocose, eu quero que vocês fechem os olhos. E vamos recordar um pouquinho essa semana, do que nós conversamos essa semana. Imagina que hoje já é 31 de dezembro de 2026. E vocês, com tudo que nós falamos, com tudo que o Espírito de Deus trouxe aqui para a gente, vocês já pensaram e conseguiram ter uma vida que eleva, uma vida que transborda, uma vida que vocês multiplicaram o talento de vocês. Estão imaginando? 31 de dezembro, véspera do ano novo, e vocês estão satisfeitos com a vida que vocês tiveram até agora. Vocês tiveram uma vida plena, uma vida que eleva, vocês multiplicaram os seus talentos, vocês perdoaram, nós falamos muito sobre o perdão, vocês se sentem perdoados. Só que vocês ainda continuam nessa terra. De olhos fechados, vamos até o final dessa história. Imagina que essa história aqui já terminou. Que o barulho desse caos já encerrou. Que as demandas, as cobranças, as tristezas silenciou. E o que sobra diante da gente é uma mesa enorme, que você não consegue nem ver o fim. Uma mesa longa, branca, impecável. Isso é o grande objetivo da nossa existência. Podem abrir os olhos. Gente, se tudo que nós vivemos, se hoje que eu quero isso, vocês daqui para o final do ano tiverem uma vida que eleva, uma vida que transborda, uma vida que multiplica, uma vida que perdoa. Mas se o objetivo final não é essa mesa, não é esse grande banquete, tudo isso será em vão. Vocês entendem isso? Que se a gente tiver uma vida plena, uma vida que perdoa, que multiplica, mas se o nosso objetivo, se a nossa meta de vida não for o grande banquete final, tudo isso vai ser em vão. Pensando nisso, vamos ler a parábola do filho perdido. Eu peguei aqui em Lucas 15, a partir do verso 11. Quem quiser acompanhar comigo? Um homem tinha 2 filhos.
O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Temos advogados aqui? Quem é advogado aqui? Quero saber. Me contem. Existe herança de filho de pai vivo? Hoje? Não existe. Não existe herança de pai vivo. Se seu pai está vivo, sua mãe está viva, o dinheiro é dela, não é seu. Ai, meu pai está gastando toda a minha herança. Tá não, porque o dinheiro é dele. Então, não existe herança de filho. Viu, filha? Não existe herança de pais vivos. E naquela época também não. Como assim divide a herança? Se o pai está vivo, não tem herança. Aquilo era uma afronta. Aquilo era algo muito cruel de se fazer. Aquilo era falar assim. Quando ele pediu herança, não era só uma questão financeira. Era, te desejo morto. Não desejo que você continue vivo. Você vivo para mim não significa nada. Porque eu quero a minha herança. Olha como é cruel. Olha como é sujo, baixo. Porque aquele filho estava dizendo: Pai, eu quero a minha parte de quando você estiver morto. Você está vivo, mas para mim você já está morto. E assim aconteceu. E aquele filho foi, gastou todos os bens. E o pai não falou uma palavra. O pai poderia ter deserdado esse filho naquele mesmo momento. Ei, sai para lá, ó. O dinheiro é meu. A herança, não tem herança. Mas, enfim, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Ele, que provavelmente estava cheio dos amigos, estava cheio de gente em volta dele, quando acabou o dinheiro e quando ele começou a passar necessidade, ó, todo mundo foi embora. Não tinha mais ninguém com ele. Vocês estão acompanhando comigo a cena? Por isso foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região, e este o mandou para o campo. A fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. E o filho começou: Pai, pequei contra ti, contra o céu. Mas o pai praticamente não deixou ele terminar. E já foi e o abraçou. Esse mundo realmente é cheio de idas e vindas. Esse mundo, a gente cai, a gente volta. E essa história do filho, hoje não é uma história deste filho. É a minha história, é a sua história. Não é uma história de rebeldia, é uma história de retorno. Mas ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, o abraçou e o beijou. Os nossos olhos ocidentais, de 2000 anos após essa história ter sido contada, não entende a magnitude disso. Naquela época, um homem, um ancião, correr era algo inimaginável. Quebrava todos os protocolos que os homens anciões não corriam. Muito menos corriam atrás de um filho que tinha sido o opróbrio ali, que tinha
pedido a herança, que estava sujo, imundo, e no sentido não imundo só de sujeira, ele estava considerado impuro, porque ele trabalhou com porcos. Aquele pai correu e o abraçou. Por que aquele pai correu? Existia um ritual que, quando alguém nessa situação voltava, toda a aldeia, ou os principais da aldeia, o que eles faziam? Pegavam um vaso de barro, quebravam na frente da pessoa e falavam: Kezazá, Kezazá. Isso significa cortado. Essa cerimônia cortava a pessoa dali. Era o fim. Ele estava eliminado, ele estava morto para aquela sociedade. Mas aquele pai, antes da aldeia, antes que a aldeia chegasse, antes que a aldeia viesse e cortasse, pois aquilo era o fim. O Kezazá era a morte, era o fim. Agora, o abraço do pai era a vida. O abraço do pai era: eu te aceito, que bom que você voltou. E o pai foi além. O pai falou assim: vem, filho. Filho. Pediu para os servos roupas novas para esse rapaz. Roupas novas. Toma o meu anel. O que significa o meu anel? Eu estou te dando plenos poderes. Eu estou te dando o seu status de meu filho. Eu não quero você como servo. Eu não quero você naquela vida mesquinha, naquela vida cuidando de porcos. Eu não quero. Você não foi criado para ser servo. Você foi criado para ser meu filho. Você foi criado para andar limpo, andar com uma postura ereta. Não quero você mais longe de mim. Essa história fala do retorno. O retorno ao pai. E olha que bonita essa cena. Esse pai correndo para evitar o Kezazá, para evitar o cortado, para evitar o fim. Algumas vezes a gente pode se sentir que está fazendo parte desse ritual. O inimigo pode falar para você: Kezazá, você foi cortado. Mas isso é mentira. Isso é um engano terrível que o inimigo quer que você acredite. Porque o pai quer que você retorne. Nos braços do pai, ele quer que você seja filho, com as mais lindas vestes. Falando em vestes, eu quero que a gente leia outra parábola. Está aqui pertinho. Quem está com Lucas aberto ainda? Volte só um pouquinho. Em Lucas 14. A parábola do grande banquete. Lucas 14, todo mundo achou? A partir do... Amém ou misericórdia? Nossa, vocês são rápidos, hein? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, então Jesus que falou: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outra: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso. Então o dono da casa irou-se e ordenou: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, aleijados e cegos e mancos. Então disse o servo: e o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar na minha casa. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete.
E é isso que aconteceu. Um rei preparou uma grande festa. Uma festa, pode ser uma festa de casamento. E essa festa não foi do dia para a noite. Essa festa já havia sido há muito tempo preparada. Essa festa ele já havia convidado as pessoas. Não era assim, oi, vamos lá na minha casa agora? Daí a pessoa fala, ai, não posso, estou casando. Não, essa festa há muito tempo tinha sido preparada e muitas pessoas tinham sido convidadas. E o pior, elas tinham confirmado a presença. Elas tinham confirmado essa presença. No dia, o que elas falaram? Ai, aconteceu um imprevisto aqui, eu casei. Aconteceu um imprevisto aqui, eu comprei umas juntas de boi e vou precisar ver. Essas pessoas, elas tinham confirmado a sua presença lá no banquete e no dia começaram a dar desculpas. Sabe o que foi isso? Não foi maldade. Ai, pessoas más. Não. Foi a troca do que é. Elas trocaram o urgente, que elas consideraram, e deixaram o que era essencial. Elas acabaram dando prioridade para as distrações dessa vida. Mas uma vida que eleva sabe o que é prioridade. Uma vida que eleva não nega o convite do rei. Uma vida que eleva sabe que ao aceitar o convite do rei, a gente precisa estar prontos e preparados. Naquela época, quando havia um banquete, e as festas duravam dias, no mínimo uma semana, 7 dias de festa. O rei ou o anfitrião, quem preparou esse banquete, o que ele oferecia para a pessoa? Vestes novas. Então era uma desonra você ir ali com a sua veste, com a sua roupa. Sabe o que eu fiz hoje aqui? Eu ganhei uma veste nova, não ganhei? E qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu coloquei. Porque eu entendo, assim como naquela época, lá no Ocidente, quando você recebe a sua roupa nova, você tem que usar para a honra do convidado, do que preparou. E antigamente no Oriente era assim. Você trocava a sua veste para estar com a veste que o rei providenciava a você. Era uma desonra você sentar naquele banquete chiquíssimo, preparado para você como um convidado de honra, e ir com as suas vestes imundas, com seus trapos de imundícia. E esse rei que preparou esse grande banquete e convidou cegos, mancos, como que eles estavam? Com uma roupa muito feia, muito suja. E o que o rei com certeza fez para eles? Deu roupas novas. E todos ali deveriam se vestir com as roupas do rei. O que são essas roupas? É a graça de Jesus na nossa vida. Quando Jesus oferece as roupas novas para chegarmos prontos para o banquete, é a graça que Ele preparou para nós. E a graça não se explica, se vive. Não tem como eu explicar a graça. É que nem se eu tivesse com um doce aqui, muito gostoso, e eu falasse para vocês, gente, olha, derrete na boca o maná. A gente sabe que aparentemente tinha gosto de pão de mel. Mas a gente sabe como que era o maná? De verdade, não. Eu nunca provei o maná. Será que no céu, uma das comidas do grande banquete será o maná? Então não tem como a gente falar do maná. Tem como experimentar. Os hebreus da época do Êxodo poderiam falar. Eles poderiam descrever. Eles poderiam contar. A mesma coisa se eu tivesse com doce aqui. Eu falar, olha, derrete na boca. Nossa, lembra um docinho de laranja. Vocês iam saber realmente como que é? Eu teria que dar esse doce para cada um de vocês. E a graça é a mesma coisa. Uma vida
revestido pela roupa de Jesus, que é a graça, não tem como eu aqui explicar. Gente, vamos viver pela graça. Não tem como nem eu obrigar vocês e nem falar assim, viver pela graça de Cristo é maravilhoso. A menos que vocês experimentem. Eu gosto muito dessa frase. Graça não significa que não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não significa que nada do que você fez, Deus te amou menos. Isso é graça. Uma vez, a gente estava conversando, por causa de uma música, nós três, eu, minha filha e meu marido. E minha filha falou assim, mas, porque eu falo sempre para ela, a gente não fala para os nossos filhos, nossa, eu te amo mais, mas hoje eu te amo mais do que eu te amei ontem, eu falo para ela. E amanhã eu vou te amar mais do que eu amo hoje. E a gente costuma falar isso, nossa, eu te amo tanto, mas eu te amo mais hoje do que eu te amava ontem. E ela falou, e Deus, mãe? Falei, Deus não. O amor de Deus é tão pleno, é tão grande, é tão inexplicável, que não tem como Deus me amar mais, porque Ele já me ama tudo. E não tem como Ele me amar menos, por nada do que eu fizer. Porque o amor de Deus é incondicional. Não importa o que eu já fiz, não importa o que eu faça, Deus me ama. Não importa se eu hoje estou na igreja ou se eu não estou na igreja, Deus me ama. De uma forma incondicional. Que a gente não consegue medir, que a gente não consegue entender. Porque nós, seres humanos, muitas vezes temos um amor condicional. E um amor que cresce, um amor que diminui. Mas esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Não importa o que você faça, Ele te ama. Hoje, ontem e sempre. Porque esse Deus é imutável. A graça é o convite. A eternidade é o destino. A entrega é agora. Nada na terra se compara ao que o Pai preparou para quem aceita voltar para casa. Nós estamos vivendo uma vida que muitos de nós podemos estar vivendo uma vida de zoocose. Igual aquele elefante que fica se balançando, ou o urso polar que fica rodando. Só que a gente não percebeu que isso é uma vida pequena, que isso é uma vida muito inferior do que o Pai tem preparado para nós. A zoocose que acontece nos animais, que acontece lá dentro do zoológico, é porque os animais entenderam que eles não nasceram para essa vida. E nós? Será que nós entendemos que não nascemos para essa vida? Ou nós estamos tão acostumados a nadar em círculos que nós vamos ficando e ficando e ficando e nos acostumando com essa vida pequena, mesmo querendo ter uma vida que eleva, que é uma vida plena, uma vida que transborda, uma vida que multiplica, uma vida que perdoa. Se a gente está entendendo que a vida aqui é uma vida única e que o que eu faço aqui é só para ficar aqui, eu também tenho uma zoocose. Eu também estou acostumado a viver dentro dessas 4 paredes. E eu fico nadando em círculo. Ou eu fico indo de um lado para o outro, com o olhar perdido, sem trazer o que realmente vai ser significativo para a minha vida. A graça de Deus é algo que a gente precisa viver dia a dia, a cada minuto, entendendo que ela tem que ser o maior, o grande, o único objetivo da nossa vida. Deus tem preparado um banquete grandioso, um banquete com roupas novas, que é a graça de Deus. Um banquete que é para ser comemorado, para ser sentido, para ser vivido por toda a eternidade. Só que tem uma coisa. A gente não tem que ir sozinho para esse lugar. Não devemos unicamente viver uma vida de egoísmo para ir sozinhos para esse lugar.
Porque essa é uma das condições. Quando o pai falou para aquele filho, venha, eu te abraço, você é meu filho, eu vou dar um banquete, eu vou preparar a sua festa, olha as suas roupas novas. Ou quando aquele rei preparou aquele banquete, e ele falou, venha, vamos pegar todo mundo. É cego, vem, é coxo, vem, tá maltrapilho, vem. Quando Deus, né? Quando o rei chamou todo mundo, o que era? Para que todos estivessem prontos. E ainda o servo falou assim, olha, já chamei todo mundo, mas ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Essa mesa infinita que Deus está preparando, que já está preparada, ainda tem lugar. Quem será que deveria estar aqui hoje e não está? Quem será que a gente, nesses bancos vazios, quem será que você poderia ter chamado? Quem você vai levar para participar desse banquete? Esse banquete não é para a gente ir sozinho. Esse banquete é para a gente ir com mais e mais pessoas. Não tem sentido uma vida que eleva, uma vida que transborda, uma vida que multiplica. Para que é a multiplicação dos talentos? Para trazer mais pessoas ao pé da cruz. Para que é uma vida que eleva, que perdoa, que se sente perdoado? Para levar mais pessoas a Cristo. Pense em alguém que você gostaria que tivesse no céu, junto com você. Que você levasse essa pessoa, que aquele banquete infinito não pode ter cadeira vazia. Aquele banquete infinito não pode ficar sem a minha presença, sem a sua presença, sem a presença do Wendel, da Carol, sem a presença da Marli. Aquela vida aquela mesa enorme não pode ter uma cadeira vazia. Porque o que o rei falou? Chama mais gente. Chama mais gente. Pense em uma pessoa só, cada um de nós. Vai pensar agora em uma pessoa que gostaria que também participasse, que sentasse ao seu lado. E não vale alguém que está aqui. Eu quero que vocês pensem em alguma pessoa que vocês gostariam que fosse, que usassem as vestes do rei, que é a graça de Jesus. Vocês já pensaram? Neste momento a gente vai quebrar o protocolo e nós vamos orar por essa pessoa que você está pensando. Que vai ser essa pessoa que vai junto com você para o céu. Assim como estamos, oremos. Santíssimo Pai, querido Deus, em primeiro lugar, queremos louvar e engrandecer o seu nome. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Entendemos que é só a sua graça que pode nos revestir. Só a sua graça que pode dar aquelas vestes brancas para participarmos contigo no grande banquete. Só que não queremos ir para lá sozinhos. Existem pessoas que amamos, que conhecemos, que queremos que elas estejam conosco naquele banquete. Nós não queremos uma cadeira vazia no seu grande banquete. E nós sabemos que esse também é o seu desejo. Que ao voltar, Senhor, o Senhor possa nos encontrar preparados, juntamente com essa pessoa que estamos pensando agora, para que esse banquete, essa festa celestial, essa vida de eternidade, seja para nós e para os nossos amados. Senhor, que o seu Santo Espírito esteja neste momento com essa pessoa. Toque o coração dela. E durante essa semana, os próximos dias, meses, o Senhor também nos ajude, nos guie e nos direcione, para que possamos trazer essa pessoa, lógico que junto com o seu Santo Espírito, aos pés de Ti. Para que todos nós aqui presentes, e também essas pessoas, possam vestir as suas vestes celestiais. Possamos participar do seu banquete. Em nome de Jesus. Amém. Já pensou que maravilha viver essa vida? O céu
não é algo que é só lá no futuro. O céu já está aqui. E a partir do momento que a gente vive uma vida que eleva, que perdoa, vive entendendo que a gente não foi criado para este mundo, assim como os animais do zoológico, que este mundo, essas 4 paredes, nós não fomos criados para isso. E a gente começa a comunicar, a contar para as pessoas que elas também têm que ir com a gente. O nosso corpo pode estar aqui, assim como o corpo do elefante, assim como o corpo do urso polar, do tigre, está lá no zoológico. Mas nosso coração já foi marcado para o céu. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a eternidade. Qualquer coisa aqui nessa terra, por melhor que seja, é muito pequeno para a vida que nos aguarda. E quando a gente consegue uma coisa muito boa, a gente quer compartilhar. A gente quer levar outras pessoas. E é isso que uma vida que eleva contempla. Uma vida que eleva, leva outras pessoas aos pés da cruz. Esse venha é o nosso ide. Essa é a nossa missão. O céu é para quem sabe esperar, confiar e não parar de apontar o caminho. Então, hoje, quando nós sairmos pelaquela porta, ou segunda-feira, lá no nosso trabalho, na nossa escola, a gente aponte o caminho. A gente mostre que o céu é aqui, quando nós já estamos aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Mas que a gente mostre o caminho para essas pessoas. Que a gente mostre que tem um banquete preparado. E que a gente não vai ficar aqui sofrendo uma vida de zoológico. Uma vida que não foi para a gente. Que essa zoocose, essa vida sem sentido, nadar em círculos. Às vezes a gente não tem a sensação que realmente estamos rodando em círculos, andando em círculos. É porque nós não fomos criados para este mundo. Nós somos criados para o céu. Uma vida que eleva é uma vida com liberdade, com propósito e o céu. O céu sempre mente. Quando você vai fazer um pedido a Deus, um pedido para essa terra mesmo, que é normal, que é esperado, tudo bem, os nossos pedidos são válidos e Deus atende às nossas orações. Mas que o seu maior pedido para Deus seja: Senhor, quero morar contigo nas mansões celestiais. Senhor, quero participar desse banquete. Quero ter uma vida que eleva para um dia ser elevado ao céu. Essa tem que ser o nosso maior desejo e a nossa maior oração. Os elefantes foram criados para essa vida. De liberdade, de felicidade, do infinito. Assim como nós também. Nós não fomos criados para esse mundo de pecado, esse mundo pequeno, esse mundo sujo, escuro. A senhora White, quando é uma escritora cristã, e quando ela teve uma visão do céu, quando ela voltou, ela falou assim: mas esse mundo é tão escuro. A gente não tem noção do que é e o que está preparado para nós. Mas nós temos que viver, assim como os elefantes no zoológico, com saudade daquilo que ainda não vivemos. Para que um dia nós possamos viver uma vida realmente feliz da forma que fomos criados. Porque o céu é o nosso endereço. Tem mensagem musical? Depois oremos. Nós vamos orar depois da mensagem musical. Quantas vezes fui levado a esquecer, quando em meio aos meus